Olá, crianças! Na nossa aula de português será bastante interessante, pois vamos conhecer alguns autores dos livros infantis e que vocês costumam ler e também entender como é que funciona a autobiografia. O que é uma autobiografia? Gênero autobiografia. O que é? É a escrita sobre a própria vida. Características do gênero. O autor, narrador e protagonista são as mesmas pessoas. É aquele que escreve. Resumindo, ele é o próprio autor, ele mesmo narra a sua história, ele é o próprio protagonista, ou seja, o ator principal da cena. E ele é a pessoa que escreve a sua história em si. Vamos conhecer alguns autores da literatura infantil. Eu tenho Ziraldo, Ana Maria Machado, Ruth Rocha. Eu tenho Monteiro Lobato, Lígia Bonjunga, Eva Furnari. Temos a Marina Colosanti, Clarice Lispector, Pedro Bandeira. Então, esses são autores da literatura infantil. Blandina Franco, Ricardo Azevedo e André Neves. Vamos conhecer alguns livros infantis. Eu tenho A Diversidade, Tatiana Belink. Temos o livro Pedro Bandeira, que é o Fantástico Mistério de Feurinha. Ana Maria Machado, Menina Bonita do Laço de Fita. Pedro Bandeira, Gente de Estimação. Adriana Carraco, Malala. Da Clarice Lispector, Quase de Verdade. Do Ziraldo, Menino Maluquinho. Turma da Mônica, de Maurício de Souza. Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato. E no livro de Pé de Imaginação, aquele da primeira etapa, você vai encontrar o nome dos autores. Líndia Dias foi que escreveu O Papagaio Tagarela. Mano Kleber, Como Isso Seria Se Assim Não Fosse. A Revolta das Letras, Renildo Franco. Amália Simonetti escreveu Pé de Imaginação. Na atividade de vocês, na página 34, escute com atenção a leitura da autobiografia do autor, Mano Kleber. Nasci na cidade de Fortaleza, Ceará, no dia 6 de abril de 1963. Moro em Fortaleza mesmo. A literatura, para mim, é uma das mais belas formas de expressão da alma humana. E escrever para a criança significa ver o mundo pelos olhos dela, significa pedir licença aos pequenos para compartilhar desse mundo encantado, de diversão, de imaginação e de fantasias. Após a leitura que vocês fizerem, vocês vão responder a segunda questão. Leia a autobiografia do Mano Kleber e faça o que se pede abaixo. Circule o nome da cidade onde o autor nasceu. Você vai identificar dentro do texto o nome da cidade que ele nasceu. Item B. Sublinhe a data de nascimento dele. Vocês podem circular ou sublinhar, pintar, destacando o que se pede em cada item. Item C. Pinte as palavras que você não sabe o que significam. Então, as palavras que são difíceis de compreensão, você vai pintar para destacá-las. E vocês podem estar pesquisando no dicionário o significado de cada uma. Agora você vai analisar os 10 autores preferidos. No caso, nós não estamos em sala de aula, mas os 10 autores preferidos que você mais gosta. Então, seja algum livro que você tenha em casa, que você já fez essa leitura deste livro, seja da explicação da aula do início, você pode até conhecer alguns autores que eu já citei. No caso, desde o início, com o livro Pé de Imaginação da primeira etapa, nós já vimos textos com autores, né? Com 3 autores. E você pode estar colocando o nome desses autores. Você vai fazer a lista de autores preferidos. Após fazer os 10 nomes dos autores, né? Você vai ler a lista da atividade anterior, reflita sobre a escrita dos nomes e em seguida complete o quadro. Você vai colocar o nome do autor com 2 nomes. Então, você vai procurar na lista que você fez o nome do autor que possui 2 nomes. Procurar o nome do autor que possui 3 sílabas na palavra. O nome do autor que possui a sílaba inicial igual ao seu nome. Por exemplo, Ana. Ana, a primeira sílaba é o A, né? Ana. Então, você procura uma palavra que seja de um autor que comece com essa sílaba. Em seguida, o nome do autor com o sobrenome igual ao seu. Por exemplo, Pedro Bandeira. Se você tem o sobrenome Bandeira, aí você vai identificar o nome do autor. Mas isso só se o sobrenome do autor for igual ao seu.
Então, essa foi a nossa aula, espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, volta ao início do vídeo, assiste novamente. Espero o retorno das atividades e até a próxima aula.